Queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês vão ter uma surpresa. Quando eu ajeitar esse microfone, ao invés de eu começar a falar, eu vou cantar. Quero ver ficar aqui dentro do salão, né? Porque não é fácil. A alegria de vencer essa distância de Niterói. Eu vou deixar que vocês sintam o que é isso. Assomem o que é isso. Vim de Niterói. A palavra é até mais longa, né? E chegar aqui, cheguei bem em 50 minutos de Niterói aqui. E cheguei, deu tempo então ainda de comer alguma coisinha ali no Meyer, como diriam os franceses. E retornar à casa de Fabiano, né? Essa casa que me recebe desde que eu comecei a falar. Isso já tem um tempinho, quer dizer, comecei a falar aos 2 anos, mais ou menos. Fazer palestra aos 17 e depois aos 19, fazendo palestra fora. Fabiano e Israel, Jamile, esse casal maravilhoso, né? Fabiano, o Salomão sempre muito carinhoso, né, comigo. E, então eu tenho gratidão eterna nessa casa espírita, essa casa séria. Mas atualmente a direção, que em Minas Gerais, pelo que eu percebo, é gente daquela época, né, que foi assumindo os cargos de direção. Então é toda essa história minha com a casa de Fabiano. E eu peço muito aos guias que trabalham nesse ambiente, que eles possam diminuir as distâncias entre eles e eu, considerando as minhas poucas possibilidades, mas que eles possam, pelo menos durante este tempo em que eu aqui estiver falando com vocês, eles se aproximarem mais de mim, mesmo que não seja uma coisa muito agradável para eles, mas que eles cheguem e eu possa canalizar essa alegria, o bem-estar de estar falando de espiritismo, de estar falando de evangelho, que eu possa canalizar isso através da palavra, e que essa palavra não seja fria, que ela possa mexer com vocês, que vocês possam sair daqui hoje com emoção. Estou convencido de que se não houver emoção, não há mensagem. Então eu farei todo o possível para mexer com vocês, ou rindo, ou chorando. Pretendo fazer, que Deus nos abençoe. Aquele olhar, Levi não podia esquecer. Que fora fazer na porta da alfândega naquela manhã. Da porta da aduaneira vira um barco que vinha do mar em direção à praia. No barco ele conseguiu divisar Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os outros tinham ares de gentes de Betsaida, exceto um homem de longos cabelos e de túnica de linho branco. Conquanto não tivesse aspecto de rico, esse homem denotava certas maneiras que denunciavam como sendo um homem de cultura, um homem de grande saber. Levi o observava. Como fazem, queridos, os habitantes das pequenas cidades quando veem um estranho aparecer naquelas terras? Não querem saber de onde veio, o que foi fazer ali, qual o propósito. Era assim que Levi contemplava aquele homem que, ao descer da barca e vencer a praia, passa por ele e fisga dentro do teu olhar, o seu olhar. E esse olhar impregnou o publicano de tal maneira que no dia seguinte, numa manhã de sábado, Levi vai novamente para o escritório, começa a mexer em papéis, mas só embaralha-os, só mexe com os papéis, porque a sua mente está longe.
A sua mente está presa na véspera, naquele olhar significativo, naquele olhar cristalino. E ali, mexendo os papéis, Levi pensa, arrasando aquele olhar, até que, transcorridos alguns instantes, ele levanta os olhos e, ó, que surpresa! Usando a moldura da porta, os batentes da porta como se fosse uma moldura, está ali ele, Jesus de Nazaré. Levi esfrega os olhos porque não acredita no que está vendo, mas ao esfregar os olhos vê Jesus, e do lado de fora o céu e o mar da Galileia azuis. Jesus dá um passo à frente e, com uma voz cheia de bondade, dirige-se assim para Levi, dizendo: Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi o seguiu. Esta talvez seja a convocação de Jesus mais precisa que nós temos do Evangelho. A maneira como ele olhou, a forma como no dia seguinte ele foi ao encontro do seu discípulo, do seu evangelista, porque Levi, queridos, é exatamente o evangelista Mateus, que, por ser publicano, nenhum outro colega evangelista tem a ousadia de revelar essa coisa feia. É ele, lá no seu evangelho, diz: eu, Mateus, ex-Levi, ex-publicano. Porque o publicano, na época de Jesus, na Palestina, era uma coisa terrível. Imaginem vocês que desde 63 a.C., Roma assumiu o poder sobre a Palestina e começou a usar, a usufruir, através de impostos, as riquezas da Palestina. Mas como se meter, como se entrosar na vida dos judeus, o que eles ganhavam, quando ganhavam, como ganhavam, se desconheciam a língua? Nada melhor então do que contratar, empregar judeus para esses cobrarem os impostos dos seus irmãos de raça. Esses eram os publicanos. Eram judeus conterrâneos que cobravam impostos dos seus irmãos para o dominador estrangeiro. Não será difícil nós imaginarmos o ódio surdo que estoava no peito israelita, vendo um irmão seu usufruindo, enriquecendo às custas da pobreza do seu povo. Meus queridos, quando o publicano enriquecia, quando a vizinhança percebia que a sua casa ia melhorando, que o seu padrão de vida ia melhorando, pior para ele. Porque enquanto estava em casa com seus familiares, tudo bem. Mas quando saía à rua, o publicano quase sempre não ousava levantar os olhos. Andava pelas calçadas e pelas ruas com a vista abaixada, envergonhado, como aqui, pedir desculpas por aquele bem-estar, por aquela riqueza, em detrimento da pobreza e da miséria dos outros. A reação da família variava. Aqueles que usufruíam da riqueza por ter alguém rico na família se aglomeravam e conviviam juntos. Mas os ortodoxos judeus, aqueles que realmente tinham a lei a ferro e fogo, simplesmente dividiam a família e nunca mais se frequentavam. Os filhos do publicano tinham vergonha de dizer na escola que eram filhos de tal ricaço, de tal homem rico. Esse era o publicano, queridos. Esse é o Levi, o cobrador de impostos, que Jesus vai ao encontro dele, a despeito da sua situação, convoca-o para o seu ministério, e ele, depois de Levi,
passa a se chamar Mateus e vai servir a Jesus para todo sempre. Vai ser o primeiro evangelista que temos notícia. Curioso, meus irmãos. Eu trouxe para vocês aqui essa reflexão para que nós pensemos juntos a respeito dessa maneira eclética, na ausência de uma palavra melhor, essa forma indiferenciada que Jesus tinha de convocar a todo tipo de gente. Ele não perguntava o padrão espiritual, o nível moral, as condições econômicas, nada. Ele tinha uma visão de raio-x e penetrava no meandro da alma humana, e por algum critério que nós não conhecemos, porque os tipos que seguiram Jesus eram tipos comuns, não tinham características diferentes, nada mais. Essa gente foi escolhida pela misericórdia dele. Não sabemos por quê. Um publicano, um traidor, ele é recebido, ele é escolhido por Jesus. E outros mais. Em Betânia, Jesus tinha uma família muito querida. Ele gostava muito dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Era aquela casa em que ele se sentia bem. Era aquela casa em que ele ia, a semelhança do que acontecia eu na casa de Salomão e da Jamile, ia lanchar, ficávamos horas conversando. Era uma casa gostosa, e Jesus certamente sentia esse clima dentro na casa dos 3 irmãos. Ele se afeiçoou muito a essa família. E conta-nos o Evangelho que certa noite estava Jesus em companhia de Judas, Maria e Marta, num outro cômodo da casa, ou próximo, dando a impressão, nós não sabemos como é que era essa organização, como é que era a casa, mas dá a impressão de que Marta, ao fazer as coisas, porque ia servir um jantar, ia servir uma ceia, Jesus estava ali conversando com quem? Com Judas e com a irmã dela, com Maria. Maria, a imagem que nós temos é de que ela deve ter colocado uma mão debaixo do cotovelo, o cotovelo debaixo do queixo, e olhado para Jesus dizendo: fala, Senhor. Enquanto a outra lá na cozinha, cuidando do que ia se comer, cuidando do que ia se beber. E eu posso imaginar, o texto evangélico não fala isso, mas eu posso imaginar Marta lá olhando a turma na sala, batendo um pouco mais forte com a porta de alguma coisa, deixando cair uma coisa barulhenta no chão, para que a irmã pudesse dar conta que ela estava trabalhando sozinha. Mas nada. Maria estava hipnotizada, olhando Jesus, e nada. Ela deixou cair 1000 coisas no chão. E a outra lá na sala. Ela não se conformou. Ela não se deu convencida. Grita de onde estava lá para a sala: Senhor! Ninguém tomava providência. Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Vocês lembram dessa cena, queridos, da vida de vocês? Mas, Senhor, manda que Maria venha me ajudar. E Jesus então responde de uma maneira extraordinária: Marta, Marta, sinto te dizer que Maria ficou com a melhor parte. É nessa hora, inclusive, que ela, tomada de um extremado amor por Jesus, ela vai no canto da sala, pega uma ânfora, um jarro de 1 libra de nardo, que era um perfume caríssimo. Segundo o que diz Judas, aquela ânfora de perfume poderia ser vendida por 300 denários, que era uma fortuna. E ela simplesmente pega essa ânfora, estilhaça a ânfora de perfume sobre Jesus, dá um banho de perfume em Jesus. Ao que Judas, que já não estava mais bem sintonizado, vira-se e diz assim: mas quanta bobagem! Melhor seria que vendesse esse perfume e desse de comer aos pobres. Ora, um raciocínio lógico, não, queridos? Lógico, mas não certo. Porque Jesus veio em defesa de Maria e diz assim: mas os pobres sempre tereis convosco, a mim não.
Então, queridos, em verdade é o amor. Essa maneira, essa manifestação dela, os pobres serão sempre pobres e terão sempre trabalho para realizar. Aquele momento era especial, aquele momento era divino, aquele momento era ímpar. E Maria queria fazer aquela homenagem de roubar 300 denários, uma ânfora inteira de perfume na cabeça de Jesus. Vejam que são cenas comuns. Nós podemos visualizar uma família, uma cena comum. Os tipos, queridos, que se acercavam de Jesus eram realmente estranhos, eram diferentes, eram estranhos no sentido de humanos demais, nada de extraordinário espiritualmente falando. Lembremos de João Batista. João era um tipo esquisitão. Ele se vestia com a pele de animal, de urso. Ele fazia um jejum rígido. Quando eu lembro que quando o Evangelho diz que João comia mel e gafanhoto, eu me lembro desse pessoal natureba que come macrobiótica. Quase bom. Eu posso imaginar João, portanto, vestido de pele, criticando aqueles que comiam demais, criticando as condutas erradas e, portanto, infligindo a si mesmo uma conduta, uma dieta exemplar: gafanhoto e mel. Meus queridos, esses tipos eram muito estranhos. Vocês se dão conta, vocês lembram de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Querido, Zaqueu, diz o Evangelho, ele é abaixo de estatura, a ponto de, para ver Jesus, ele ter de subir no sicômoro para ver Jesus. Ou seja, queridos, nem os baixinhos Jesus abandonou. Até os baixinhos, e quem o é, pode se aceitar no colégio apostólico, porque Jesus viu Zaqueu na árvore, Zaqueu desce, porque hoje você irá na tua casa e a salvação vai entrar nela. Veja que coisa curiosa, queridos. Que predileção que Jesus tinha por esses tipos comuns, por essas pessoas, por esses homens e mulheres, para falar em mulher. Hoje atender a noite milha, né? Eu parti de Niterói para cá, tem que valer a pena. Fazer 4 palestras em uma. Falar em mulher, imagine que você, Jesus, estava saindo de Jerusalém, exatamente por conta da condenação de João Batista à decapitação. Ele havia sido preso na fortaleza de Maqueronte, e Jesus decide sair da Judéia, porque o clima da Judéia não estava bom, e vai para a Galileia. Ele tinha um caminho mais perto para fazer, daí ele decide cortar a Palestina longitudinalmente para passar por uma região da Samaria, que era habitada por samaritanos. Existia uma rivalidade incrível entre esses dois povos. As causas são muito escuras, muito estranhas, difíceis a gente entender. Os samaritanos diziam que eles eram os verdadeiros herdeiros dos hebreus, enquanto os judeus diziam que eram eles. Havia uma diferença doutrinária também, de modo que, assim como os judeus ergueram o templo de Jerusalém em Jerusalém, os samaritanos ergueram o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. E os dois povos se rivalizavam, havia ódio entre os dois. Para lhes dar uma ideia, se um samaritano fosse visitar Jerusalém, e a sua sombra, ao passar pela rua, o judeu percebesse que a sombra do samaritano podia encostar nele, eles se afastavam o suficiente para que esse contato não se desse. E Jesus decide passar pela Samaria. Antes de chegar a um vale, está a conhecida cidade de Sicar. Aquela região é muito nobre, é muito importante, é uma cidade, é uma área especial, rara, cara para os judeus, porque é nessa localidade que existe o chamado, conhecido, famoso Poço do Pai Jacó, o poço em que o patriarca hebreu fundou
bebeu, deu de beber a sua família, o seu gado, e toda a vizinhança se beneficiava daquele poço. Era um ambiente muito caro aos judeus. Sexta hora, ou hora sexta, meio-dia, portanto, devia estar fazendo um sol incrível na Palestina, porque a Palestina tem um clima estranho. De dia é um calor infernal, à noite é um ambiente parecendo lua, de tão frio e gélido o vento. Mas meio-dia, Jesus devia estar com muita sede. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele estava ali só, sentou-se próximo à fonte para descansar, para sedentar-se, enquanto os amigos retornariam da cidade. Nesse instante, veio segurando nas costas, nos ombros, uma mulher samaritana, com a sua ânfora, com seu vaso, para colher água no poço do pai Jacó. Jesus vê a mulher samaritana e diz assim: dá-me de beber, dá-me de beber. A mulher olha, vê que Jesus vem de Jerusalém, então é um judeu. Em verdade ele era galileu, mas ele vem, ela percebe, e é um judeu. E ela então, conhecedora das rivalidades entre os povos, aproveita esse pedido de Jesus e responde de uma maneira escarniciosa. Ela usa aquela situação como que Jesus estava com sede e não tinha como beber água. Ela se vale da situação e diz assim: mas como pode você, sendo um judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Além dele ser judeu e ela samaritano, que já não era pouco, era um homem pedindo um favor a uma mulher. Então ela estabelece aquela distância, como que ia dizer: agora você está precisando. Era essa a ideia. Você está precisando, então como é que pode um homem judeu pedir de beber a eu, mulher que sou samaritana? A águia, a semelhança do que fizera com Nicodemos, quer levantar aquele pintinho às alturas e diz assim: se conhecesses os dons de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, pediria a ele que te desse a água viva. Mas o pintinho insiste em permanecer no solo, mexendo com o seu lixo, com os seus gravetos. Diz assim: embora perceba que aquelas palavras tinham um sentido estranho, que ele ou que ela, a mulher, não pôde entender, porque ela já se refere a Jesus dizendo assim: Senhor. Antes era daquele jeito: Senhor, este poço é fundo. Ele está aqui desde o nosso pai Jacó, recorrendo a um dado histórico. O Senhor não tem com que tirar a água dele. De onde é que o Senhor tiraria essa água viva? E a águia quer levar o pintinho para as alturas. Diz assim: aquele que beber desta água aí terá sede tantas e tantas vezes, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. O pintinho era duro de aprender. Disse: Senhor, então onde é que está essa água? Deixa que eu vá, deixa então que eu veja essa água, porque se o Senhor me der essa água, eu não vou precisar mais vir aqui todo dia pegar água para beber. Olha o entendimento do pintinho. Era preciso dar um sinal. Ele estava arraigado demais, não conseguia entender. E o sinal veio
Jesus dizia assim: pois então vá à sua cidade, chame o seu marido e venha com ele, para eu mostrar a água viva. E a mulher diz assim: mas Senhor, eu não tenho marido. Sim, é verdade, você fala a verdade, porque aqueles 5 outros que você teve também não eram seu marido, como esse também não é. Ou seja, queridos, a mulher já tinha se divorciado pelo menos 5 vezes. Não era, com todo respeito aos divorciados, mais uma vez, uma potência moral. Não era uma referência, porque tinha tido relacionamentos, maridos, homens na vida, mas aquele com quem ela estava também não era seu marido. E as mulheres, portanto, lembram de Maria de Magdala? Muita gente pensa que Maria de Magdala foi aquela apedrejada na praça. Não é isso, queridos. O Evangelho não nos permite chegar a essa conclusão. Tem interpretações, mas o texto evangélico, o texto bíblico, não nos permite. A única coisa que se fala no texto evangélico era de que Maria Madalena era obsedada. Tinha 7 demônios com ela, 7 espíritos. Meus irmãos, além de uma mulher instável emocionalmente como a samaritana, nem os obsediados Jesus se afastava. Maria Madalena tinha 7 espíritos, 7 demônios, e mesmo assim Jesus tomou de um extremado amor por ela. E naquele domingo de Páscoa, quando ela sobe um monte para deitar flores, vê a pedra que havia saído, e um anjo, que era um jardineiro, diz para ela: mas por que procura entre os mortos aquele que vive? Ressuscitou. Ela então olha à direita e vê que o jardineiro era Jesus. Tenta se aproximar, ele se afasta e diz: não, ainda não é a hora, eu não estou pronto ainda. Ela desce desesperada, feliz, deixando pedaços de sua saia nos galhos do caminho, porque queria levantar o ânimo dos seus irmãos que estavam no colégio apostólico deprimidos, porque sexta-feira Jesus havia sido crucificado e já domingo nenhuma notícia. Jesus, ele só se mostrou grande porque ele fez a ressurreição. Quando perguntavam a ele: mas qual é a autoridade que o Senhor fala o que fala e faz o que faz? Ele respondia com a ressurreição: derruba este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Naquela manhã, até então, nada. Eis que ela adentra a porta do colégio e grita: aleluia, aleluia, ressurrexite, ressurrexite. Mas tinham os indecisos, aqueles que duvidavam daquela notícia, e alguns devem ter pensado: mas como é que ele anunciou a sua ressurreição? A primeira pessoa a receber notícia da sua ressurreição foi ela, aquela obsediada. Deve ter pensado isso, porque Tomé, quando Jesus decide aparecer no colégio apostólico, Tomé olha para Jesus e vê que é muito parecido, mas pensa consigo: será? Será que é ele mesmo? Jesus capta as ideias negativas, de dúvida de Tomé. Ele diz: Tomé, sou eu mesmo. E ele pede então para Jesus estender as mãos. Jesus estende as mãos, ainda havia a marca dos cravos. Tomé vai com seu dedo dentro do buraco do cravo. É verdade, o cravo era aqui mesmo, é o Senhor Jesus. A mulher de Magdala, portanto, era uma endemoniada. A mulher samaritana era lá do poço de Jacó. A mulher que beija os pés de Jesus, banha-os com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, na casa do fariseu Simão, em Magdala, é uma outra mulher, é uma mulher pecadora também. E ainda aquela da praça, em que nada quer dizer que ela é a pecadora da área do sexo.
A turma se organiza e quer então apedrejá-la. Jesus diz então: quem tiver aqui entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém ousou. Porque uma vez perguntaram ao Chico, ao Emanuel, quem é criminoso? Ele: qualquer um de nós que foi descoberto. Ninguém ousou responder. Ninguém ousou atirar a pedra. Meus queridos, desses todos que eu falei com vocês, tem um de especial interesse. E é desse que eu vou falar por 2 horas. Vou gastar 1 hora em cada evangelista, vocês imaginam. Pedro. Que tipo interessante é esse Pedro. Certa vez Jesus estava indo para Jerusalém, na estrada, um grupo um pouco mais à frente, um grupo mais atrás. Jesus, do grupo da frente, decide fazer uma aferição. Ele quer saber como é que anda o entendimento dos seus seguidores mais próximos a respeito dele próprio, Jesus. Deixa que o grupo se junte e diz assim, pergunta aos seus: afinal, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Noutros termos, o que as pessoas falam a respeito de mim? Porque eles estavam em contato com os demais, não com Jesus. Então ele queria saber: mas o que dizem a meu respeito? E aí os discípulos aventuram, dizendo: Senhor, coisas mais estranhas. Alguns dizem que o Senhor é o Elias, que foi puxado aos céus por um cabo de fogo e agora voltou em cavalos de fogo. Outros dizem que és Isaías, o grande profeta da nossa gente. Outros ainda, pasme Jesus, dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus agora, depois de ouvir essas notícias a respeito dos outros, ele quer saber como é que os seus mais próximos o enxergam. E diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro arrojado, Pedro de impulso, Pedro corajoso em termos, mas cheio de arrobo, vira-se para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Simão Pedro e diz assim: bem-aventurado és Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Meus queridos, o texto evangélico também não diz se Pedro era ou não vaidoso, mas eu não pude deixar de imaginar Pedro, depois dessa resposta, depois desse elogio de Jesus, olhando para os seus amigos e assim: viram? Ou aquele, lembra que a gente ia na escola, né? Aquela época que tinha que ir no quadro fazer o exercício, e aí fazia o exercício certo, o professor dizia: parabéns, está certinho. A gente vinha do quadro até o lugar que ele estava sentado, olhando cada um. Como é assim? Viram? É assim? Foi assim que Pedro, deve ter sido assim que Pedro encarou. 2 versículos depois, queridos, não mais. 2 versículos depois, Jesus começa a pintar o quadro triste dos seus últimos dias em Jerusalém. Era a última vez que ele ia a Jerusalém, era próximo da Páscoa, e ele está indo para Jerusalém. E ele começa a falar das dores, do sofrimento, das angústias, das lágrimas, dos tormentos que haveria de passar na cidade de Jerusalém. E Pedro, então, já acostumado, já feliz, já todo cheio de si, porque tinha acertado, assim: não, então o senhor não vai, nós não vamos deixar. O senhor ia para aquela cidade sofrer essa gente, nós não vamos deixar. Jesus olha para Pedro e diz: vai de reto, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cuida das coisas dos homens e não das coisas dos céus. Agora o aluno que foi ao quadro errou o problema e volta, sabe vocês como? 2 versículos. Pedro era uma coisa extraordinária. Deixa eu ver se... uma outra muito interessante. Lembra daquele jovem? Até meia-noite mesmo. Então, meia-noite é verdade. Brincadeira. Um dia eu pego vocês de jeito. Pedro! Os lembram do jovem rico.
aquele que Jesus quer a vida eterna, quer porque quer a vida eterna. Jesus diz assim: então, já que queres a vida eterna, vai, vende tudo que tem, dá quem não tem, segue-me e terás a vida eterna. Como, Senhor? Vai, vende tudo que tens, dá quem não tem, segue-me e terás a vida eterna. Ah, não, se você é assim também, não é? Quero, não quero. Foi mais ou menos isso, queridos. Ou seja, a pessoa estava doente, reclamando, chorosa, doendo, mas a receita ficou cara demais e ela preferiu ficar com a dor. Esse foi o jovem rico que não decide seguir Jesus, vai indeciso, caminhando, não sabe se está fazendo a coisa certa, mas alguma coisa ele diz que ele não está pronto para abrir mão daquelas coisas todas. Um dia eu vim falar com vocês a respeito do jovem rico, só dele. Ele vai embora, vacilante, oscilante, e vai. Não quis abandonar tudo para seguir Jesus. E Pedro vê aquela cena. Ele está com seus amigos, com seus companheiros, e vê um homem jovem rico indo embora. E é nesse momento, queridos, que ele faz a pergunta mais extraordinária dos 4 evangelhos. É a pergunta mais impressionante, mais linda, mais intrigante, mais transcendental e, portanto, mais humana que a do Evangelho. Se nós estivéssemos lá, nós gostaríamos que alguém perguntasse. Não precisa, queridos, se preocuparem, porque Pedro fez a pergunta por nós. Senhor, eis que nós, quer dizer, ao contrário do jovem rico, eis que nós abandonamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? Um absurdo, diremos nós. Mas, meus queridos, outro dia eu virei falar com vocês a respeito dessa pergunta também. Porque na hora grave, na hora que as nossas decisões têm de ser realmente evangélicas, e que elas realmente pedem um esforço, um sacrifício nosso, nós fazemos de outra maneira, ainda que de outra forma, a pergunta de Pedro: será que precisa isso tudo mesmo? Será que não tem um outro jeito? A pessoa vacila, oscila, se debate no travesseiro nas suas preces, porque quer alcançar, mas se sente a sua impotência e não tem. Mas, Senhor, será? E se eu fizer, vai valer a pena? É a mesma pergunta, queridos. E todos os dias nós fazemos isso. Ou nas horas mais graves da vida, nós fazemos isso. E aí eu me lembro de que nós, às vezes, na casa espírita, quando chega alguém fazendo uma pergunta torpe dessa, uma colocação infeliz, nós, às vezes, porque não queremos perder o tarefeiro, porque queremos dar à pessoa uma outra chance, uma outra oportunidade, afinal de contas a pessoa está equivocada, não entendeu ainda bem a doutrina, não entendeu ainda bem o propósito. Nós, o que nós fazemos? Nós não respondemos de chofre, nós vacilamos, nós tergiversamos, nós desviamos e não respondemos. A pessoa faz uma pergunta, uma colocação horrível, e ainda assim a gente escamoteia, foge, não responde, porque não quer magoar. Essa que é a verdade. Jesus não, queridos. Jesus virou-se para Pedro diante disso: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar agora? Adivinhem o que Jesus respondeu. Por quê? Quereis vós outros também ir embora? Sem vacilar. E é lá no Evangelho de João que vem a resposta de Pedro para Jesus: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Se não for para ti, para onde nós iremos? Pedro era extraordinário. Jesus disse: Pedro, você é um homem de arroubos, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nunca, Senhor, nunca te negarei, jamais serei fiel até o fim. Jesus é preso no Getsemane, passa com a soldadesca,
E os soldados que vinham um pouco atrás olha para Pedro assim um pouco longe e comenta com um colega: olha, aquele também não era um seguidor dele? Ele ouve o diabo: não. Vem a segunda guarda e agora se dirige a ele próprio, que está assim olhando tudo, querendo acompanhar tudo, mas sem se envolver. Conhecem isso, né? Desses tipos. Está ali de longe olhando, então a guarda vem: você não é aquele que estava seguindo com ele até agora? Não, há um engano, não sou eu. E a terceira vez acontece, ele nega: não, e o galo canta. Foi para esse homem tão decepcionante, queridos, traidor, diremos nós, que Jesus perguntou assim: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, te amo profundamente. Pedro Barjonas, tu me amas? Senhor, já te respondi 2 vezes, claro que te amo. Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Foi essa alma, queridos, que teve a ousadia de perguntar o que ia ganhar. Foi essa alma que o negou 3 vezes, que Jesus entregou o colégio apostólico e o fruto da sua missão. Jesus vai ser preso dentro em breve. Precisa de um momento de prece, precisa de um momento de oração. Vai para o horto, para o Getsemane, vai com alguns discípulos e pede que eles fiquem um pouco antes ali acordados, orando e vigiando, enquanto ele ia um pouco mais à frente para orar a Deus diante daquela hora grave por que passaria. Jesus ora, Jesus ali concentra, medita, ora, e quando volta, estavam dormindo, queridos. Os seus seguidores não oraram, não vigiaram, estavam dormindo. Tipos assim. De modo que nós podemos então entender que Jesus não pede nada de especial de ninguém para que a pessoa o siga. Ele simplesmente diz: vem, com as nossas falhas, com os nossos desvãos, com os nossos erros, com os nossos caprichos, com os nossos preconceitos, tudo de bom e de ruim que nós temos, ainda assim ele aceita. Queridos, ele aceitou um publicano, um sujeito que vivia das benesses às custas do outro. O publicano, quem seria o publicano nos nossos dias? Talvez alguém que, por exemplo, trabalha numa concessionária de automóvel e sabe que aquele automóvel não está, o dono da empresa maquiou, colocou o velocímetro numa posição diferente, deu aquela ajeitada e ele vai ter de vender o automóvel para outra pessoa, garantindo que é aquilo mesmo. Dramas morais. Os publicanos dos nossos dias, queridos, são eles, somos nós. É um médico diante num hospital, em que o dirigente, o diretor, o dono, quer que ele diga que gastou X, quando gastou 1/3 de X, e ele às vezes carimba, assina, porque o sistema é deturpado. É o publicano, porque de alguma forma está lesando alguém em prol de alguém. As Martas nem se falam, né, queridos? As mulheres samaritanas dos nossos dias, nós que temos essas intranquilidades emocionais, nos apaixonamos e nos desapaixonamos com a mesma velocidade, amamos hoje e amanhã queremos a nossa pensão. Mesmo esses tipos, meus queridos, mesmo os tipos instáveis, que vão ao longo da vida, dizia um amigo meu, pulando a amarelinha, pula amarelinha com dezenas,
de relacionamentos. Nem essas pessoas, nem falemos, nem pessoas assim como nós, que temos essas características, mesmo essas pessoas Jesus acolheu. Os obsediados. Ele acolheu Maria de Magdala. Ele acolheu Pedro, o traidor, Judas o traidor, Pedro o traidor, Pedro o oscilante, o vacilante, o medroso, o covarde. Todos ali, queridos, no colégio apostólico, todos aqueles nos representaram perante Jesus. De modo que aquela gente, como eu falei aqui para vocês não nos identificamos com eles, não identificamos? Não são nossos caracteres, não são nossas características. De há 2000 anos atrás eram pessoas como nós, e ainda assim Jesus lhes deu o culto do amor, o culto da bondade, da amizade. E por isso mesmo, queridos, ele não se afasta de ninguém, seja qual seja a nossa condição. Ainda que ele peça para que oremos e vigiemos, e nós vacilantes, tíbios, medrosos, covardes, nós não fazemos isso. Ainda assim, esse ser extraordinário nos ama profundamente. O que nos resta, queridos, é nos envergonhar diante de tanto amor para nós que não merecemos. É tanta dádiva. É como se nós comparecêssemos à presença dele e começássemos a criar justificativas para isso. Não precisa. Eu amo. E o amor cobre a multidão de pecados. Essa é a palavra de Jesus, queridos, para todos nós, 2000 anos transcorridos. Nós, os Zaqueus, o João Batista, os publicanos, as samaritanas, as Madalenas, as Martas, os Timóteos, todos nós, os Levis, os Mateus, somos nós. E que coisa maravilhosa! A despeito disso tudo, ele nos ama, nos abraça, nos acolhe e torce por nós. Foi por isso que um dia ele subiu um monte bem alto da Galileia e cantou um hino de magnífica beleza, e cantou muito alto, porque queria que todos os homens do planeta ouvissem o que ele havia dito. Vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. No mundo passais por aflições. Tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não se turbe o vosso coração. Tende bom ânimo, confia em mim. Eu venci o mundo. Muita paz.